Um instante. Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos. Uma alegria estar aqui nesta noite, depois de alguns longos dias, não? De intervalo e graças a Deus. A plataforma já disparou aí o lembrete de que estamos no ar. Também, se você puder, envie o link para parentes e amigos. Vamos dar só um instante e aí nós vamos fazer a live da noite, retomando o conteúdo depois de 2 trabalhos que tivemos fora. Semana passada preguei o retiro do seminário para o seminário da Canção Nova, para os seminaristas, e estive lá até terça-feira e já estamos retomando os trabalhos até ontem. Graças a Deus. Agora, com a proteção de Nossa Senhora, vamos pedir a graça de fazermos uma sequência razoável aí de lives, uma série razoável. Muito feliz por estar aqui, muito bem-vindos, vamos rezar e fazermos a formação da noite. Pelo sinal da Santíssima Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora do Carmo de Garabandal, rogai por nós. Glorioso e castíssimo São José, rogai por nós. Santo Inácio de Loyola, rogai por nós. Santa Teresa de Lisieux, rogai por nós. A bem-aventurada Isabel Canori Mora, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mais uma vez, muito bem-vindos. Antes de entrarmos no tema da noite, que vai ser a segunda parte de Os Santos e a Profecia do Fim dos Tempos, a segunda parte da Beata Canori Mora, nós estamos começando hoje uma nova promoção na livraria e nós estamos lançando com exclusividade, exatamente da editora Eclésia. Peço a Rose que coloque o link, a oração de Santo Afonso Maria de Ligório, só que o texto integral. O texto que nós temos normalmente por aí não é o texto integral, é uma parte do texto. E aqui nós teremos o texto integral. Já, se você quiser tê-lo, já pode, depois da live, clicar, espere o fim da live, o link que a Rose vai colocar. E amanhã eu vou começar aí algumas lives sobre o tema, muito importante, e aí estará dentro da playlist da série A Vida Espiritual. Não tem importância que intercalemos as séries Eschaton e A Vida Espiritual, porque depois cada conteúdo vai ficar ligado à sua temática, à sua playlist, e aí nós vamos intercalando. Mas amanhã está aqui a oração de Santo Afonso Maria de Ligório. Amanhã eu quero começar a trabalhar com vocês, também para nos fortalecermos mais ainda, para que possamos dar o testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo, dar o testemunho de nossa fé católica com verdadeira contrição, com verdadeira devoção, com verdadeiro amor, de forma gratuita, não por um temor servil, mas porque nós queremos ser fiéis, queremos ser instrumentos nas mãos de Deus. Nós vamos ver aí os apóstolos dos últimos dias. Ok? Está aqui. Amanhã eu vou começar a trabalhar. A promoção na livraria vai durar uma semana. Tem outros importantíssimos títulos, mas hoje eu estou lançando aqui, está em nossa livraria, a oração de Santo Afonso, o texto integral.
Eu recomendaria realmente um tesouro. A partir de amanhã nós vamos entrar nele. Hoje, a segunda live sobre o conteúdo das visões, das revelações particulares à bem-aventurada Kanori Mora. Eu não vou tratar tudo, e nem tem como, eu já disse que os seus escritos são vastos, talvez ao longo da história da igreja seja um dos maiores volumes de revelações particulares, e não vai dar para tratar tudo. Mas o que eu quero enfrentar nesta noite, especificamente, talvez é o que mais nos interessa, é a promessa do triunfo da igreja, a vitória, o triunfo da igreja após tudo o que nós tivemos de passar, e isso toca muito nos apóstolos que Nossa Senhora vai levantar durante esse tempo. Vamos tratar também a futura restauração da igreja e os apóstolos desses últimos tempos. Bem, eu vou pegar alguns trechos da própria Beata e vou comentando com vocês. Eu penso que assim fica mais fácil. Está aqui. A promessa que me fez, meu Deus, verificou-se logo. Tendo passado 17 dias desde o início de minha enfermidade, chegaram a Roma as tropas austríacas para enfrentar a revolução dos napolitanos. Sempre a revolução. Aqui, no caso especificamente, tinha índole liberal, querendo se livrar do jugo da igreja, da autoridade da igreja. Sempre será assim. Ela continua. A terrível seita dos carbonários queria invadir a cidade de Roma para promulgar sua perversa constituição. Não faltavam partidários em nossa cidade de Roma e em grande número. O que é a seita dos carbonários? Só para que vocês entendam. É a maçonaria. Um braço da maçonaria que na Itália se fortaleceu muito e talvez se tornou na Itália a mais influente, a mais poderosa organização secreta naquele momento. Lembrem-se que nós estamos falando aí do século XIX. Naquela obra do Taylor Marshall, Infiltrados, nós veremos ali, ele trata da Alta Vendetta, também um braço da maçonaria, mas que em conluio com os Carbonari vão trabalhar pela destruição da Santa Igreja. É claro que obra de Satanás. É claro que são forças, vejam, são forças temporais, são instrumentos temporais levantados por Satanás para atacar a Santa Igreja. Ela diz: todos eles conspiravam para expulsar o Santo Padre, o Papa Pio VII, com o malicioso pretexto de guardá-lo em lugar seguro, de medo a uma insurreição popular. Sempre fraude e mentira. Nunca nos esqueçamos que acabava de explodir 30 anos antes, um intervalo de tempo muito pequeno, em nível histórico, a Revolução Francesa. A demoníaca Revolução Francesa, que aí vai espalhar os seus erros e vai espalhar a sua perseguição à Santa Igreja, o seu liberalismo selvagem. Eles tinham tentado todas as fórmulas para expulsar o Santo Padre de Roma, tinham-lhe incutido muito temor e com fortíssimos argumentos o haviam persuadido a partir. Só um detalhe, Pio IX enfrentou algumas situações terríveis, como as próprias afrontas de Pio IX, Pio VII, Pio IX depois, o grande Pio IX. Pio VII enfrentou as próprias afrontas de Napoleão Bonaparte,
que o afrontou e disse a ele que destruiria a igreja. E a historiografia mais sólida, a historiografia verdadeira sobre este período, conserva que foi nesse momento que Pio VII teria dito a Napoleão Bonaparte a frase que vai ficar perpetuada e que vale plenamente para sempre. Se nem nós que estamos dentro da igreja conseguimos destruí-la, não será Vossa Excelência que conseguirá, referindo-se ao imperador. Napoleão esfregou na sua cara que o que salvaguarda, o que conserva, o que protege a Santa Igreja é o seu Senhor vivo e verdadeiro. É a sua potestade. Ok? Deixa eu dar uma boa notícia, já que a nossa internet por aqui está nova e melhorada. Portanto, eu creio que a qualidade já é outra, para que vocês também entendam que estamos trabalhando para aperfeiçoar alguns meios. Então, estamos de internet nova com uma força muito maior. Ponto. Napoleão teve de ouvir do Papa Pio VII que é o Senhor que guarda a igreja, é o Senhor que a protege. E não adianta, não tenha revolução demoníaca, não tenha poder, não tem, nem se terá poder temporal capaz de fazer submergir a igreja. Não tem, assim, o menor risco. Agora tem sofrimento, tem perseguição, tem provação. Napoleão queria prender, queria deitar e rolar em cima de, desculpem minha expressão, de Pio VII, e Pio VII se sentiu acuado, sem dúvida alguma. Continua a beata Canori Mora. De fato, uma noite tinham atrelado uma carruagem para conduzi-lo a Civitavecchia. Nos dias anteriores haviam preparado toda a equipagem para sua partida, dizendo que, de momento, o transfeririam a essa cidade. Ele não deveria deixar nunca Roma. O Papa tem ali o trono, a sua sede, o trono perpétuo de Pedro. Roma, como Santa Catarina de Sena exortou aos pontífices de seus dias, e nós vimos na live sobre Santa Catarina de Sena, Roma é o lugar dos Santos Padres. Lá está a sede de Pedro. Então, se em algum momento um Papa, um Romano Pontífice, intenta deixar Roma, é porque alguma coisa estará muito mal, muito grave. Ela continua, mas se os assuntos de governo andavam mal, posteriormente teriam levado a outros lugares. Tudo isto era uma manobra dos próprios sectários que queriam derrubar o Santo Padre. Sob a mentira e o pretexto até mesmo de protegê-lo. Que coisa terrível, não? De protegê-lo. Eu quero fazer aqui com vocês um parêntese. E espero que vocês entendam o que eu vou dizer. Sob o pretexto de se proteger o Santo Padre, é possível que se conduza a caminhos de afastamento de fato da sede de Roma e do primado de Pedro. Rezando muito pelo Papa, guardem essa expressão. Até mesmo os que o ladeiam, sob o pretexto de protegê-lo, podem ser instrumentos para querer retirá-lo da sua função, da sua missão, da sua autoridade. Isso já aconteceu e vai voltar a acontecer na história da Igreja. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem inteligência para entender, entenda. Junto com sua partida, teriam saído muitos cardeais, senhores e prelados bispos. Todos já estavam em preparativos para abandonar Roma. Com este malicioso ardil, pretendiam tomar as rédeas do governo de Roma e escravizá-lo à bárbara constituição maçônica até
ateia anticlerical, há que se dizer. Aqui ela não coloca, ela só coloca a bárbara Constituição, mas é preciso que se complete. Bárbara Constituição, ateia, maçônica, anticlerical. Uma Constituição para tirar todos os direitos da Santa Igreja. Direito de anunciar. Eles queriam promulgar na Itália uma Constituição, a verdade era essa, uma Constituição que tolhia a Igreja de anunciar o Evangelho, lhes retirava as terras dos estados pontifícios, bania totalmente a autoridade do Papa, dessacralizaria a sociedade, o ensino da verdadeira religião, da religião católica nas escolas, e foi o que aconteceu. Realmente a revolução maçônica na Itália fez um estrago enorme, e é disto que a Beata Canori Mora está falando aqui, nas visões que ela teve. É claro que muitos titubearam, mas ela continua castigo bem merecido para esta população por causa de sua grande insubordinação em relação ao governo eclesiástico. O que a Beata está dizendo é que em Roma já se tinha desenvolvido, no meio dos fiéis, no meio da população, uma conduta imoral, uma conduta pagã, uma conduta avessa à tradição católica, uma conduta avessa aos costumes católicos, e que então exigiam da parte de Deus, inclusive, um castigo e uma punição. Então, ao mesmo tempo em que a maçonaria Carbonari, acossava a Santa Igreja e vinha para cima, e se utilizando de conluios, se utilizando de manobras, se utilizando de artifícios, de alta traição, exatamente como tinha acontecido com Judas em relação ao Nosso Senhor, se utilizando até mesmo de eclesiásticos, de influência dentro da Santa Sé. Isto é fato, é doloroso, mas é fato. Nós já vimos isso em outras lives. Então, a infiltração já, naquele momento, já havia acontecido, já estava razoavelmente adiantada. E naquele momento, o que nós temos que entender é que essa infiltração fazia com que altos eclesiásticos, inclusive, que deveriam proteger a igreja, estivessem trabalhando também para que ela fosse vendida por menos de 30 moedas de prata, a exemplo de seu Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo. Só que o povo, às vezes, também, nós temos que ser sinceros, se comporta mal, muito mal. Às vezes os fiéis se comportam mal, reagem mal diante da situação de perseguição, diante das provações, diante do desvario de parte do clero, diante do mal que avança. Reage mal, umas vezes, passando o pano, estendendo o tapete para os que erram, e outras vezes também indo para um nível de conflito, um nível de agressão, um nível de enfrentamento que certamente não é edificante, não é caridoso e não é saudável. Ainda que tenhamos de recordar sempre que é preciso denunciar gravemente o erro, as heresias, os erros que vão se infiltrando. O silêncio também do laicato diante disto não é nada virtuoso, não é nada caridoso, não é nada verdadeiro, não é nada exemplar. Claro que não é. Então, se vemos falsas doutrinas, falsas teologias infiltrando, adesão de parte do clero, e com parte do clero aderindo uma multidão de pessoas, indo pelo caminho do abismo, indo pelo caminho da perdição, indo pelo caminho da ruína, é preciso que haja uma reação. O laicato também tem que reagir, mas guardando os limites do respeito, guardando os limites da prudência, da audácia, mas também da prudência, guardando as fronteiras de que, por exemplo, quando se dirige a pessoa do Romano Pontífice, do Santo Padre, é preciso que se fale com muito respeito.
preciso que se fale com muita reverência. E ainda que se toque em questões que possam, de fato, ser incompreensíveis e que pareçam, neste momento, apontar para uma certa fragilidade, um certo desnorteio, mas é preciso tratar com respeito. E o mesmo em relação ao clero. Às vezes nós reagimos de forma, e a Beata Mori toca muito nisso, de forma, por um lado, omissa, conivente, aplaudimos o erro, batemos palma para o erro, estendemos tapete para o erro, tomamos parte no quando vemos ensinar da parte do clero o ensino de heresias, o ensino de besteiras, o ensino de coisas erradas em relação à liturgia, em relação aos sacramentos, em relação à moral conjugal, em relação à sexualidade, erros morais seríssimos. E às vezes se passa o pano, se estende o tapete, se aplaude. E normalmente quando se passa o pano, normalmente quando se aplaude, quando normalmente se estende o tapete é porque não se quer mudar de vida. É porque não se quer mudar de vida. É porque aquilo que está sendo ensinado no púlpito, por parte dos que deveriam ensinar a verdade perene, infalível, permanente da fé católica, como servos e não como senhores, quando normalmente se escuta desses que deveriam ser tutelários da verdade, transmissores, mais do que tutelários, porque os primeiros tutelários são os bispos, e esses deveriam ser mais do que nunca. Mas quando se começa a ouvir um caminhão de bobagens e se aplaude, é porque está se ouvindo aquilo que se quer ouvir, que não combate os vícios, que não combate os erros, que não prega sobre a conversão, e muito bem, se mantém e se conserva no pecado, ali onde se está no erro, ali onde se está na escuridão, nas trevas, então se gosta de ouvir porque é de interesse. Tão pouco a agressividade e o desrespeito funcionará. Tão pouco. Então são duas realidades realmente complexas, extremas. Outra coisa que sim, nós vamos ter que enfrentar com o tempo, que junto a esse marxismo cultural perverso que infiltrou na igreja e que fez o seu estrago enorme, nós temos um liberalismo progressista ferrenho que foi já desde os sílabos condenado por Pio IX e depois com São Pio X na Pascendi Domini Tigredis, a condenação vai ser definitivamente selada, sancionada, com erros gravíssimos que se infiltraram por todos os lados, na liturgia, na moral, e assim, na filosofia, e assim por diante. Realmente nós temos que ser sinceros. Se nós quisermos ser católicos convictos, católicos segundo a bimilenar história e tradição da Santa Igreja, nós vamos ter que nos livrar do marxismo cultural que criou, podemos dizer, a teologia da libertação, e nós vamos ter que nos livrar também do liberalismo progressista, que é tão pernicioso quanto. É o liberalismo que esteve na raiz, na esteira da Revolução Francesa, que derrubou a monarquia na França. E o mesmo vale bastante para o Brasil, não? Embora, ainda que a nossa monarquia tivesse já traços e vestígios de uma razoável infiltração dos liberais, do liberalismo. Mas este é um outro tema, é um outro capítulo que nós teremos de voltar a tratar. Mas o liberalismo é tão pecaminoso quanto o marxismo. Guardem isso. É a favor do aborto, é a favor da união entre pessoas do mesmo sexo, o mesmo liberalismo. Porque para eles a única regra que pauta
a existência e a vida em sociedade é o livre mercado. Então, se é o livre mercado, muito bem, o que importa é que nós vendamos a nossa mercadoria. Não importa a moralidade, não importa aquelas e aqueles que vão consumir. Vão tirar aquelas e aqueles já de cara. Os que vão consumir o que nós estamos oferecendo, os que vão consumir os nossos produtos. O que importa é que eles consumam. Se eles vivem no pecado ou não, se eles são ateus ou não, se eles são contra a família ou não, se eles são a favor do aborto ou não, se eles são anticatólicos ou não, não importa. O que nós temos é que é isso. Muito bem posto neste momento. Os marxistas culturais são lobos já ali de cara, já vemos que são lobos. Os liberais são lobos em pele de cordeiro. Às vezes tem aquele discursinho açucarado, até que flerta com um certo deísmo, meio que desnutrido, devocionista, mas não devoto de fato, que implica toda a vida, toda a existência na fidelidade a Deus. E eles ficam por ali, e nós vemos os erros que nós temos alastrados por todos os lados. Também vindo desse liberalismo pernicioso que não reconhece a autoridade de Deus sobre si e sobre nenhuma das consciências individualmente falando. Portanto, Deus não tem o direito de se meter na vida das pessoas, segundo eles, e de pautar os caminhos da sociedade. Nós vamos trabalhar com calma, depois, ainda para frente, um pouco. O liberalismo é pecado, mas não agora. A obra O Liberalismo é pecado. Está bem? Estou dizendo isso porque a revolução maçônica que tentou derrubar Pio VII, e depois nós temos toda a história sobre Pio IX, que eu já contei, ela era de índole liberal. Ela não era, ali naquele caso, de índole marxista, mas era de índole liberal. Então, são tão perniciosos um quanto o outro sistema. Ela continua, a Beata Mora, por meio de divinas ilustrações, eu percebia muito claramente todas essas tramas. Eu disse a meu confessor que visse como dizer ao Santo Padre para não se deixar enganar pelos argumentos dos que o aconselhavam. Olha a afirmação que ela faz aqui. Como dizer ao Santo Padre para não se deixar enganar pelos argumentos dos que o aconselhavam? Ele solicitava a partida, mas que ficasse em Roma. Eu coloco acento sobre essa frase do discernimento em torno das revelações particulares que ela tem. Como dizer ao Santo Padre para não se deixar enganar pelos argumentos dos que o aconselhavam? Meu pai espiritual respondeu prudentemente que não se podia transmitir essa advertência ao Santo Padre. Materialmente era impossível. O sentimento comum dos políticos era pôr em bom resguardo o Santo Padre, fazendo-o partir de Roma. Portanto, não se teria obtido o desejado. Eu fiquei persuadida desta justa razão. Ele me disse, porém, que elevasse fervorosas orações ao Senhor, a fim de que iluminasse o Santo Padre sobre o engano, desprezasse os conselhos humanos e decidisse não sair de Roma. O sentimento comum dos políticos. Eu fico pensando nesse conluio todo, nesse pacto todo entre os líderes mundiais que tem por trás os grandes globalistas que os financiam, os orientam, os determinam, que fazem deles seus fantoches. Só entendam isso. Nenhum dos líderes das grandes nações, das grandes potências econômicas ocidentais, neste momento,
são livres. Nenhum deles. A começar daquele que, de forma estranha e contestável, ganhou a eleição da maior potência de todo o mundo. Nós estamos falando dos Estados Unidos, num processo histórico que é mais do que contestável e cercado por escuridões e por interrogações, até, sem receio nenhum, podemos falar das grandes potências econômicas europeias. Alemanha, Inglaterra, França, Itália, principalmente os quatro. Alemanha, Inglaterra, França e Itália. Todos marionetes, todos fantoches, na mão dos grandes metacapitalistas, os grandes globalistas, que, no fundo, são os mentores das seitas de índole secretas atuais, que se espalham por todos os cantos. São iluministas de índole satanista, sem dúvida alguma. São conceitos que se fundem, mas que estão muito claros. São iluministas herdeiros, quando eu falo iluministas, da tradição revolucionária iluminista francesa, de índole maçônico liberal, ateia, ferrenha anticlerical, e que chegou, foi se desdobrando, foi se aperfeiçoando e chegou aos nossos dias e ficou muito mais sofisticada. Ela continua ouvindo o sábio conselho de meu diretor, pôs-me a rezar com todo empenho. Eis que subitamente Deus concedeu tanta sutileza à minha alma que ela pôde, num instante, penetrar no palácio do Quirinale. O espírito pôde falar livremente por via da inteligência e manifestar ao Santo Padre meus sentimentos ditados pelo Espírito do Senhor. E assim me fornecer todos os dados que eu acreditava necessários para sua permanência em Roma. De fato, ele pôs em prática, ponto por ponto, quanto o meu pobre espírito lhe tinha manifestado, não obstante todos os conselhos e grandes argumentos e a carruagem que já estava atrelada para fazê-lo partir. Ela teve uma experiência mística, narrada por ela mesma, que foi dada pela potestade de Deus, de tal maneira que ela pôde estar com o Santo Padre e instruí-lo. É uma experiência mística. De tal maneira que Deus, pelo seu poder, a levou até Pio VII espiritualmente. E ela pôde instruí-lo, segundo tudo o que o Senhor havia mostrado a ela, esclarecê-lo do que se passava nos bastidores, da grande trama que estavam fazendo para derrubá-lo, com o pretexto de salvaguardar a sua segurança, tirá-lo de Roma, e ali já seria o seu cativeiro, provavelmente o seu martírio, a sua morte, e assim por diante. Ela reafirma, eu vou repetir, e assim lhe fornecer todos os dados que eu acreditava necessários para sua permanência em Roma. Uma experiência totalmente mística. Vocês estão entendendo que a beata Isabel Canori Mora espiritualmente esteve com Pio VII e instruiu-o sobre o que estava se passando. Por poder de Deus. Foi uma graça muito grande. E foi essa intervenção de Deus através dela, foi esta providência de Deus, através daquela que ele escolheu, da beata Isabel Canori Mora, que fez com que Pio VII, que já tinha carruagem lá, o esperando para tirá-lo de Roma, se livrasse da grande armadilha que a maçonaria Carbonari tinha preparado para ele. No que daria isso?
provavelmente no seu cárcere e na sua morte. Ele abandonou o parecer de todos os seus conselheiros e disse-lhes que, em lugar de partir, queria repousar, que não pretendia partir de modo algum. Deus salvou o Papa Pio VII através da beata Canori Mora. Esta deliberação repentina e inesperada do Santo Padre frustrou com um golpe todos os planos já feitos e acertados pelos malignos sectários, pelos membros das seitas secretas, aqui especificamente os Carbonari, mais alta vendetta, que queriam então aprontar com o Papa. Nasceu neles uma grande confusão. Isto foi um trabalho da graça do Senhor, que os confundiu de tal maneira que as tropas napolitanas, em lugar de avançar contra Roma, como já tinham decidido, ficaram presas do medo. Precipitadamente abandonaram as próprias fortalezas, sem disparar sequer um canhão. Deram-se precipitadamente à fuga. Percebendo esse fato, as tropas austríacas avançaram e, sem disparar um tiro de canhão, sem combater, se apoderaram das fortalezas e marcharam sem obstáculos até Nápoles. Assim, a pobre cidade de Roma ficou livre dessa terrível invasão. Aqui era o Império Austro-Húngaro, que nesse momento era protetor da Santa Igreja. Foi durante longo tempo, até ali pelo período do reinado de São Pio X. E aí nossa beata viu, dentre outras coisas, a vitória incontestável da Santa Igreja, não só nesta situação, da tentativa de destronar o Papa por parte dos maçons carbonares vindos com as suas forças de Nápoles, mas ela viu também o triunfo que aconteceria no final de tudo, depois da Santa Igreja passar por tantas provações. No final desses tempos, e é claro que depois, no final do mundo, com a vinda do Senhor. Mas no final desses tempos, ela diz assim: Deus me fez conhecer grandes coisas de interesse da igreja militante, da igreja combatente, porém não através de palavras sensíveis, mas por cognição intelectual e penetração interior, por graça infusa e iluminação da inteligência e da consciência. Entretanto, de um modo bastante mais claro que se me tivesse falado sensivelmente. Não foi com palavras fonéticas, com palavras materialmente falando, mas por uma ciência infusa, que ele iluminou a inteligência da beata e o seu entendimento, por ciência infusa. Eis suas divinas palavras, não foram materiais, foi ciência infusa, foi uma luz direta à sua inteligência, ao seu entendimento. Ele diz: minha dileta filha, tu has vencido. Teu sacrifício constante e forte fez violência à minha justiça irritada. Ela estava rezando muito pelo Papa, ela estava fazendo penitência. Quando aconteceu isto que acabei de narrar sobre Pio VII e a tentativa de retirada dele forçadamente de Roma por parte dos traidores internos, alimentados pelos revolucionários vindo de fora, os revolucionários maçônicos Carbonari. Eu tomo outra determinação. Suspendo por agora o severo castigo e dou lugar à minha misericórdia. Minha dileta filha, quero te pagar o que padeceste por meu amor. Um pouco porque também Deus tinha decidido castigar Roma. Tinha decidido naquele momento punir Roma. Também o povo que lá estava, por sua impiedade, por sua falta de filiação à Santa Igreja, por ter um pouco também se unido aos revolucionários que vieram tomar Roma e levar o Santo Padre, o Papa cativo. Um pouco também a falta de filiação à Santa Igreja, quando o socorro veio do céu, através especialmente da beata Mora que estamos
estudando as suas profecias, mas também das tropas do Império Austro-Húngaro. Alegra-te, ó filha, objeto de minhas complacências. O cristianismo não será mais dispersado, nem Roma será privada de possuir o tesouro da cátedra da verdade infalível da Santa Igreja. Alegra-te, ó minha filha, objeto de minhas complacências. O cristianismo não será mais dispersado, nem Roma será privada de possuir o tesouro da cátedra da verdade infalível da Santa Igreja. Por que eu repeti? Porque aqui está uma profecia não para aquele momento histórico somente. Porque depois do que nós tivemos, logo, muito pouco tempo depois, foi o pontificado de um Pio IX, que foi grandioso. Depois nós tivemos um pontificado de um Leão XIII, que foi grandioso. Precisamos conhecer a obra de Leão XIII. Quando Leão XIII escreveu só um detalhe, a Rerum Novarum, não foi para falar de justiça social, mas foi para apontar já de cara os erros do marxismo que começavam a se disseminar. Ainda não com a força que Nossa Senhora vai alertar em Fátima através da disseminação que fará a Rússia. Mas Leão XIII foi estupendo. Depois nós tivemos ninguém menos, ninguém mais do que São Pio X. O tamanho do Papa que foi São Pio X. O gigantesco Papa que foi São Pio X. Depois nós tivemos Bento XV, Pio XI, Pio XII e assim por diante. A promessa da restauração toca tanto quanto, na visão que ela teve, que quando chegarmos ao momento, ao pico da provação e da perseguição que nós teremos neste fim dos tempos, nós estamos falando de fim do mundo, da parousia, da volta do Senhor Jesus. Como em todas as vezes deixei muito claro, estamos trabalhando as profecias em cima dos diversos santos que trabalhamos em torno deste corte histórico. Mas ela tem a visão de que na restauração da Sé e da Cátedra de Pedro, o Romano, o Santíssimo Pontífice, que vai ser o marco de um novo tempo, de fidelidade a Deus, de uma excepcional santidade na Igreja e no mundo, e depois de tudo isso que também concorre para o que Garabandal afirmou, o próprio São Pedro, que veio em socorro da Igreja, está na primeira live dela, você pode assistir. No momento da grande luta, ele mesmo escolheria o próximo Romano Pontífice. Ele mesmo escolheria o próximo Romano Pontífice. Quem não viu a primeira live, a live anterior, a 24ª de Escatom, veja, porque ela é fundamental para amarrarmos bem com essa daqui. Eu reformarei meu povo e minha igreja. Enviarei sacerdotes zelosos para pregar minha fé. Formarei um novo apostolado. Enviarei meu divino Espírito Santo para renovar a terra. Isso aqui é Garabandal. Isso aqui é o aviso, o milagre e o castigo. Se não correspondida à graça que o Senhor vai dar. Mas isso aqui é Garabandal. Se Deus tiver que punir, vai punir. Ponto. Vai punir. Vai punir por amor de nós. Porque quer nos salvar. Darei um novo pastor à minha igreja, douto santo, repleto de meu espírito. Com seu santo zelo, ele reformará a grei de Jesus Cristo. Deus deu-me a conhecer muitas outras coisas relativas a esta reforma. Vários soberanos sustentarão a Igreja Católica, serão verdadeiros católicos depositando seus cetros. Isso já vimos na live anterior. Bem,
Poderia ela aqui estar falando de São Pio X, quando fala de um novo pastor douto, santo, repleto de meu espírito, com seu santo zelo reformará a grei de Jesus Cristo? Poderia, e muito tocou em relação a ele, mas aqui está falando daquele Santíssimo Pontífice que Deus vai levantar nesses novos tempos que a igreja vai viver, segundo a própria promessa também de São Luís Maria Grignon de Montfort, que batem também com o reino de Maria. Batem também com o reino de Maria. Um Papa muito santo. Um Papa que será dos mais santos, dos mais altos, dos mais fortes, dos mais radicais da história da Santa Igreja, e que é compatível plenamente com a santidade, com a excepcional santidade do que vai se viver depois de todo esse tempo. Bem, uma última coisa ainda que eu quero tratar com vocês nesta noite. O poder concedido por Deus sobre os inimigos do papado. O poder concedido por Deus sobre, não aos inimigos do papado, mas sobre os inimigos do papado. Ela diz: em 13 de abril de 1821, meu espírito foi conduzido a uma grandíssima sala. No meio dela eu vi uma mesa com 3 livros. A mesa estava inteiramente adornada com emblemas que aludiam à seita dos convidados. Observava esses reunidos em círculo em volta da mesa, sentados de modo desalinhado. Esses homens tinham um aspecto feíssimo, e sobre suas frontes se liam os 7 vícios capitais, e sua audácia de sustentar a maquinação que tramavam para perseguir a Santa Igreja Católica. Cada um deles tinha a seu lado um espírito maligno, um demônio, com rosto de mouro e com corpo peludo como urso. Eu via tudo isso sem ser observada por eles. Com grande alvoroço abriram os referidos livros. Eu não conseguia ler o que continham. Quando esses facínoras estavam folheando os grandes livros, meu espírito recebeu do Senhor a ordem de avançar contra eles, pegar sem impedimento os 3 livros, entregá-los às chamas de um fogo que via arder num canto daquela sala. Ouvi uma voz que me dizia internamente: se me amas, defende a minha honra. Pega aqueles livros, entrega-os às chamas. Meu espírito, assim estimulado, sem consideração alguma e com presteza, avançou sobre a mesa, pegou os livros e os jogou na hora nas chamas. Deus, por sua bondade, havia comunicado a meu espírito uma tal luminosidade e agilidade que parecia uma sombra ardente recoberta de luz. Um pouquinho mais avanço, apenas me aproximei, eles ficaram estupefatos e tomados de desconcerto. Instantaneamente os espíritos malignos se afastaram deles. Esses homens ficaram muito confundidos e, dando socos na cabeça em sinal de desespero, foram embora. Então os mensageiros celestes viraram a mesa com todos os emblemas que havia em cima. Depois voltei a ver aqueles infelizes desventurados. Bem, aqui ela fala de uma experiência mística que teve, que foi a sua intercessão, o seu poder intercessório, que está muito ligado anteriormente ao que aconteceu à sua visita ao Santo Padre, espiritualmente, que nós acabamos de narrar, o seu poder intercessório que acabou destruindo, aniquilando, no fogo do amor de Deus, do poder de Deus, da autoridade de Deus, os planos malignos dos chefões daquelas seitas que estavam em torno daquela mesa, e os planos simbolizados nesses 3 grandes livros. Uma paráfrase zombeteira, muito provavelmente.
da Santíssima Trindade. E aqui ela chama atenção para o poder incomparável de Deus e que ele atribui àqueles que lhe são fiéis, que é a oração e a penitência. A oração e a penitência tocam o coração de Deus. O que Nossa Senhora pede nas aparições? Oração e penitência, oração e penitência, oração e penitência. A oração e a penitência como instrumentos nas mãos de Deus para tocar o seu poder, para atacar e destruir os planos secretos, as armadilhas dos inimigos. Oração e penitência. Armas infalíveis. Armas infalíveis. E é nisto que ela está tocando. Mas minha oração, vejam, a oração dela, sempre a oração de uma filha da Santa Igreja. A oração não de uma rebelde revolucionária, mas uma oração da filha da Igreja. Uma oração de alguém que quer se entregar pela sua mãe, que quer ser fiel, que quer fazer penitência, que quer ser instrumento, como foram todos os santos. Os revolucionários servem ao anticristo. Os santos servem a Deus e se oferecem em sacrifício de agradável odor ao Senhor, como verdadeiro holocausto a Ele. Bem, para nós caminharmos para o final, o que fica das suas últimas visões é o triunfo da Igreja. Ela ainda diz: vi também na desorganização geral, entre ondas de revoluções e de anarquia, permanecer imune de tantos flagelos uma pequena zona, centro espiritual do mundo, e lá recolher-se o rebanho fiel a Cristo. Presente, sem dúvida, os novos triunfos de Roma, da sua Roma pela qual se tinha oferecido como vítima. Mas, sobretudo, voltou seus olhos para o clero secular e regular, e foi sua a nossa atual oração. Enviai, ó Senhor, sacerdotes santos para a vossa igreja, operários dedicados pela vossa messe. A Beata foi uma intercessora de forma insigne pela conversão e a santificação do clero. Pela conversão e a santificação do clero, como todos os santos. O que falar mais da Beata Isabel Canoli Mora? Muita coisa. Muita coisa. Mas nós vamos parar por aqui. A sua obra é vasta, extremamente vasta, e quizá alguma editora venha traduzir. Existe uma biografia sua, a venerável, a Beata Isabel Canoli Mora. Mas também nós não a temos em português. Vamos pedir que quizá alguma editora se propõe a trazê-las, tanto as suas visões quanto a sua biografia. Bem, vamos parar por aqui hoje. Retomamos as nossas lives. Concluí com isso a segunda live sobre a Beata que tinha prometido a vocês. E amanhã nós vamos começar a aprofundar um pouco mais o tema da oração em cima do texto integral do Clássico de Santo Afonso. A descrição dele está aí no link.
Quem quiser também adquirir, para poder acompanhar e para poder usar na sua oração pessoal, e eu acredito que vai ser de grande valor. O que se avizinha? Tudo sobre a mensagem única do Evangelho, que é penitência e conversão. Nada mais. Toda a mensagem das aparições de Nossa Senhora, toda a mensagem das profecias dadas por Deus aos santos sobre o fim dos tempos, é sobre radicalidade, sobre fidelidade, sobre a volta ao Evangelho, e assim por diante. E nós não queremos outra coisa. Tá bem? Assim que terminar a live, vocês podem entrar aí na descrição e no link da livraria. E a nossa promoção vai durar uma semana. Tem muita coisa preciosa lá. Eu, sinceramente falando, sempre a formação. E quem puder, não deixe de investir, porque depois isso se traduz em não só enriquecimento pessoal e aprofundamento na fé e crescimento na própria espiritualidade, como também capacitação para fazer um apostolado mais eficaz, um apostolado com mais argumento, com maior possibilidade de dar as razões da própria fé. Vamos rezar e terminarmos hoje? Lembrai-vos da Piíssima Virgem Maria de que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que tivesse recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência, reclamado o vosso socorro, fosse por vós desamparado. Animado eu, pois, com igual confiança, a vós, Virgem das Virgens, como a mãe, recuo, de vós me valho, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Filho de Deus humanado, mas dignai-vos de as ouvir propícia, e de me alcançar o que vos rogo. Amém. Nossa Senhora do Carmo de Garabandal, rogai por nós. Glorioso e castíssimo São José, rogai por nós. Santo Inácio de Loyola, rogai por nós. Santa Teresa de Lisieux, rogai por nós. A bem-aventurada Isabel Canori Mora, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olha, que alegria estar de volta. Amanhã, com a graça de Deus e a proteção de Nossa Senhora, estaremos juntos. Uma abençoada noite a todos. Até amanhã, com a proteção de Nossa Senhora.